Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 Dias de Sabedoria Bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e, em seguida, refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 1. O princípio da sabedoria. Texto base, Provérbios 1. Tema: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Versículo 7. Leitura principal. Os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para compreender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Provérbio 1, versículo 1 a 3. Comentário devocional. O livro de Provérbios começa apresentando seu propósito: transmitir sabedoria prática para a vida. Salomão deixa claro que o verdadeiro conhecimento não começa com a experiência ou o estudo humano, mas com o temor do Senhor. Esse temor não é pavor, mas reverência, respeito e obediência a Deus. Os versículos 8 a 19 advertem contra más companhias, alertando os jovens a não se deixarem seduzir pelo pecado e pela violência. A sabedoria, personificada como uma mulher, clama nas ruas, versículos 20 a 33, convidando todos a ouvirem sua voz antes que venha a calamidade. Negligenciar a sabedoria é desprezar a própria segurança espiritual. Aqueles que dão ouvidos ao chamado de Deus encontram paz e segurança. Versículo 33. Mas os que zombam da correção colhem as consequências de seus próprios caminhos. Aplicação para a vida. 1. Temor do Senhor deve ser o alicerce das nossas decisões diárias. 2. Sabedoria é um convite divino. Ouvir ou ignorar definirá o rumo da nossa vida. 3. Devemos rejeitar companhias que nos afastam de Deus. Oração. Senhor, ensina-me a temer o Teu nome e buscar a sabedoria que vem do alto. Que eu tenha ouvidos atentos à Tua voz e um coração disposto a obedecer. Livra-me das influências que me afastam de Ti e guia-me no caminho da retidão. Amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Oi, tudo pronto para mais uma conversa? Hoje a gente vai explorar um material bem interessante. Olha, são trechos de um estudo sobre o capítulo 1 de Provérbios, na Bíblia. A nossa ideia aqui é tentar desvendar as ideias principais sobre sabedoria, conhecimento, que esse texto antigo e o estudo dele trazem, né? Isso, um texto com muita coisa pra gente pensar. Exato. E ele já começa meio que definindo a própria missão, sabe? Logo nos primeiros versículos. Diz lá, Provérbios de Salomão, para aprender a sabedoria, instrução, entender palavras de inteligência. É como se dissesse, olha, o objetivo é duplo. Entender o mundo com clareza, que seria a sabedoria e o conhecimento, e também agir direito nele. Sim, agir com bom proceder, justiça, juízo, equidade. É bem completo mesmo. Isso. Uma proposta bem amarrada, né? Sem dúvida. E o ponto de partida fundamental que o estudo que a gente está vendo destaca bastante está lá no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ah, esse é o famoso versículo, né? Sim. E o estudo enfatiza uma coisa importante. Esse temor que eles explicam não é bem pavor, medo, é mais uma reverência profunda, sabe? Respeito, obediência a Deus. Entendi. É apresentado não só como um sentimento, mas, assim, como a condição inicial para o saber de verdade, o ponto de partida mesmo. Quer dizer, então, que essa reverência, segundo o estudo, ela não é só algo que acompanha o conhecimento, ela é o pré-requisito. Tipo, não adianta só querer ser esperto, tem que ter essa atitude antes. Exatamente isso. A análise sugere que nessa visão, a base do conhecimento não é primariamente intelectual ou pela experiência apenas. É algo relacional, postural.
Essa atitude de respeito profundo por Deus é que é colocada como indispensável para começar a ter sabedoria genuína. Nossa, que interessante essa inversão de prioridades, né? E o estudo também mostra como o texto sai rápido dessa base mais, digamos, filosófica, para dar uns conselhos bem práticos, não é? Sim, logo na sequência. O texto já vem com um alerta bem direto, né? Principalmente para os mais jovens, sobre o perigo das más companhias. Ah, isso é clássico. Pois é, descreve de um jeito bem vivo a sedução, para o caminho que parece fácil, né? Ganho ilícito, muitas vezes com violência junto. O estudo que a gente está usando destaca isso como uma análise que vale para qualquer tempo, sobre pressão de grupo, sabe? Total. Sobre como as influências sociais podem desviar a pessoa do caminho certo. É quase um retrato da tentação de ir na onda errada, né? Uma coisa que, nossa, parece que não muda muito com o tempo. Não muda. E outra sacada fascinante que o estudo explora é o jeito como a sabedoria é mostrada mais pra frente no capítulo. Ela não é só um conceito, sabe? Passivo, distante. Como assim? Ela é personificada. Vira quase uma pessoa, uma figura pública, que vai pras ruas, pras praças e clama em voz alta, convidando o pessoal a ouvir, a deixar a insensatez de lado. Nossa, que imagem forte! A sabedoria gritando na rua. O estudo comenta se isso era comum na época ou se era algo meio radical para Provérbios. Olha, a análise não entra muito em comparação com outras literaturas, não. Mas ressalta muito esse caráter ativa, sabe? E público dessa personificação. Isso é um ponto-chave. Entendi. A sabedoria aqui não é um tesouro escondido só para alguns. Ela se oferece abertamente. É quase como, sei lá, uma missionária urbana buscando quem quer ouvir. Bem diferente da passividade de quem ignora ela, né? Faz sentido. E essa escolha, né, entre ouvir ou ignorar, tem consequências bem diretas, pelo que o texto diz. Exato. O texto deixa isso claríssimo. Ouvir a sabedoria, como diz lá no finalzinho do capítulo, leva à segurança, a viver tranquilo, sem medo do mal. Uhum. Agora, a recusa, né, zombar da correção, isso resulta, na linguagem do texto, em comer do fruto do seu próprio caminho. Ou seja, basicamente, arcar com as consequências ruins das próprias escolhas. Enfrentar a calamidade, como diz lá. É um contraste bem forte que o estudo aponta. Segurança de um lado, calamidade do outro. Coloca a escolha pela sabedoria com um peso, nossa, existencial enorme. Gigante, exatamente. Então, juntando tudo isso, a mensagem central que esse estudo tira do capítulo é que, bom, negligenciar essa busca pela sabedoria, que começa lá na reverência a Deus, como a gente viu, é visto como colocar a própria vida em risco, o bem-estar. Entendi. E reforça aquela necessidade de ter um discernimento ativo, sabe? Para rejeitar as influências que te afastam desse caminho que o texto propõe. Então, se a gente conectar tudo isso, a ideia principal que essa análise traz pra gente é que, para Provérbios 1, pelo menos, a fonte do conhecimento de verdade, da sabedoria prática, ela nunca só na nossa cabeça, na capacidade intelectual ou na experiência pura e simples. Isso. Mas começa nessa atitude inicial de respeito, de reverência a Deus, é uma escolha ativa e com consequências bem reais para a vida. Perfeito. A ênfase está muito nisso. A escolha e as suas consequências diretas no dia a dia, na vida. E olha, fica aqui uma provocação final para a gente pensar depois, né? O texto descreve a sabedoria como essa figura que clama em público, nas ruas, nas praças. No nosso mundo de hoje, que é tão barulhento, né? Cheio de informação, distração para todo lado, onde será que a gente poderia talvez perceber os ecos desse chamado? Esse chamado por discernimento, por bom senso, por integridade. E mais, como seria possível hoje em dia a gente sintonizar essa frequência, sabe? No meio de tantas outras vozes competindo pela nossa atenção o tempo todo. Fica aí pra gente refletir.